Já estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar com você de segunda a sexta-feira. Sempre um convidado, sempre um tema a ser abordado. E hoje, terça-feira, dia 18, produção? 18 de junho, estamos aqui com o coordenador do PROCON, doutor Igor. Ele está aqui. Ele vai cumprimentar os internautas. Doutor Igor, um prazer, tvpompeia.com, boa tarde. Inicialmente, boa tarde, dizer que é um prazer estar aqui nesse canal de comunicação super importante, que difunde as informações do nosso município aí por todo o mundo. E a gente está aqui hoje para explicar um pouco sobre como é que funciona o PROCON, a Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor, no âmbito do município de Quixeramobim. E para a gente começar a entrevista, eu pergunto quem é o doutor Igor? Na verdade, o Pedro Igor, né, doutor, quando tem um sonho ainda de ser doutor, quando fizer a minha graduação, um doutorado. O Igor tem 21 anos, ele é servidor do PROCON municipal desde o ano de 2011. Foi convidado pelo doutor Carlos Roberto Mota Almeida e pelo doutor Ricardo Cavalcante. E no ano de 2011 ele assumiu como assessor técnico, né, no PROCON de Quixeramobim e, graças a Deus, desenvolveu um trabalho positivo, um trabalho de qualidade e chegou aí, né, à coordenação esse ano, na gestão aí do presidente Clébio Ferreira da Silva e, posteriormente, do presidente Everardo André de Souza Júnior, e continuou aí na coordenação desse órgão, tentando ajudar todos os consumidores nesse município. E a gente continua, né, mencionando o nome de doutor Igor, porque faz o direito nos meses, no tempo que deverá acontecer a conclusão da sua faculdade. Eu pergunto, desde quando você coordena o PROCON? Eu iniciei a coordenação do PROCON desde janeiro de 2013, né? Fui convidado pelo então presidente da casa, o Clébio Ferreira da Silva, a assumir a coordenação desse PROCON e muito me orgulhei, porque você imagine, na época eu tinha 20 anos, você imagine um rapaz de 20 anos ter essa missão de coordenar um órgão tão importante e que tanto ajuda o consumidor do município de Quixeramobim. O internauta que está nos vendo aí pelo mundo pergunta de quem é filho o doutor Igor? Eu sou filho da professora Fátima Pimentel e do saudoso radialista Pedro Azevedo, ele que sempre levou também comunicação, assim como vocês, levou comunicação para todo esse sertão, todo esse sertão central, todo esse Brasil, esse mundo. E hoje eles nos vê lá de cima torcendo para a realização dos nossos sonhos. O internauta pergunta, doutor Igor, onde é que fica o PROCON? O PROCON fica localizado na rua Cônego Pinto, vizinho à Câmara Municipal, ali próximo aos Correios, próximo à Igreja da Matriz. É de fácil localização, não tem como a pessoa errar. E os contatos, o endereço eletrônico, o telefone, o seu celular? Pronto, o PROCON de Quixeramobim, ele primeiramente funciona das 7 horas da manhã até às 17 horas. Funciona expediente corrido, a gente não fecha para almoço. E o telefone de contato do PROCON é o mesmo da Câmara. Você vai ligar, o DDD é 88 3441 0043. O e-mail do PROCON, para você tirar a sua dúvida, para você mandar a sua documentação, caso necessário, é procon_QXBIM, de Quixeramobim, @hotmail.com. Doutor Igor, eu quero agradecer, viu, diretor Júnior? Recebeu o convite, de prontidão atendeu, é um coordenador educado, de uma visão de socializar a informação, trata muito bem a imprensa. Eu pergunto, doutor Igor, qual a missão do PROCON? A missão do PROCON é difundir, primeiro, a educação de consumo. É levar para as pessoas que estão em casa, levar para o comerciante, levar para as empresas e, principalmente, como eu falei no início, para o consumidor, o que é educação de consumo, quais os seus direitos, quais os seus deveres, onde ele está certo, onde ele está errado, como ele deve comprar. E a nossa intenção não é só resolver o problema depois que ele acontece. É evitar que o problema aconteça. Então, nós temos um trabalho de educação muito forte. Já desenvolvemos até projetos de educação nas escolas, fizemos educação PROCON nos distritos, foi um projeto que nós iniciamos no ano de 2011. E, assim, é muito satisfatório esse trabalho, porque tem uma repercussão até nacional. Eu já tive a felicidade de estar em Brasília, na Secretaria Nacional do Consumidor. Entre mais de 100 inscritos, eu fui um dos 6 selecionados para participar de um intercâmbio. Estive lá por todo o mês de janeiro de 2013.
participando de um intercâmbio em Brasília. Tive o prazer de conhecer o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, a secretária nacional do Consumidor, Juliana Pereira, e lá abranger mais o meu conhecimento, né, conhecer mais o que há de direito do consumidor e estudar, desenvolver um artigo sobre comércio eletrônico, um artigo esse que, inclusive, depois eu soube, foi utilizado para fazer parte aí do decreto 7962 de 2013, que lançou aí um novo âmbito no comércio eletrônico, uma nova olhaça do comércio eletrônico. Doutor Igor é um coordenador muito atuante, e a gente já percebe, em breve estará com essa oratória, com essa fala, em audiências, defendendo as pessoas, levando a linha do direito aí avante. Doutor Igor, no procedimento aí PROCON, quais são as queixas mais comuns? As queixas mais comuns dos consumidores que nós temos hoje, e já inclusive já temos arregaçado as mangas para punir as empresas, para multar as empresas, está no setor de telefonia. Todos nós que somos usuários aí de operadoras, essas várias, né, de telefonia móvel, nós sabemos as dificuldades que nós temos para completar ligações, para receber chamadas, para ir descontando créditos nos nossos telefones. Enfim, essa dificuldade é o que tem sido liderado, né, aí o ranking de reclamações do PROCON no ano de 2013. Em seguida, o ramo mais reclamado, em segundo lugar, ficou com o setor bancário, sabe, que são aqueles consumidores que têm contas bancárias e eles vão no banco e às vezes tem uma tarifa que foi descontada indevidamente, tem um empréstimo feito que não foi feito no nome dele, enfim. São esse tipo de problema que tem liderado lá as reclamações do nosso órgão. De reclamação, a gente fala para resolução e solução. O internauta pergunta, na entrada de uma queixa no PROCON, o espaço, a distância que se tem para ser uma resolução de uma resposta, existe tempo ou não? Na verdade, a média para uma audiência do PROCON ser realizada é de até 30 dias. Nós, em alguns casos, quando a empresa é uma empresa próxima, é uma empresa que funciona dentro do município, eu digo com sua gerência principal no município, nós fazemos em até 15 ou 10 a 15 dias. Né? Então, assim, tem uma resolutividade absolutamente rápida e efetiva. No município, quantos anos tem o PROCON? O PROCON de Quixeramobim tem 3 anos. Foi lançado, criado, né, através do projeto de resolução número 007 de 2010, na gestão do meu querido Dr. Carlos Roberto Mota Almeida. Ele teve essa coragem, juntamente com o Dr. Ricardo Cavalcante, que é o mestre em defesa do consumidor do município, ele que tem expandido a criação de PROCONs por várias câmaras no interior do Estado. Enfim, para você ter uma ideia, só a nível de curiosidade, nós fizemos o curso de formação com o município de Quixadá. No município de Quixadá, nós fomos treinados pelos servidores do município de Quixadá. E hoje não, à época, um mês após a instalação do nosso PROCON, nós já tínhamos o dobro de reclamações que o PROCON de Quixadá recebeu. E por quê? Porque nós tínhamos investimento, nós tínhamos acessibilidade fácil, nós tínhamos portas abertas, nós tínhamos principalmente uma equipe. O Dr. Carlos, ele teve, e juntamente com o Dr. Ricardo, eles tiveram aí a coragem de botar 4 assessores, botar 2 advogados, botaram... Você vê que quem conhece o espaço do PROCON sabe que é um espaço excelente, um espaço aberto, um espaço amplo, que nos dá condições de trabalhar e efetivar a política de proteção e defesa do consumidor. Doutor, e como foi o apoio do ex-prefeito Edmilson Júnior ao PROCON? O prefeito Edmilson Júnior, logo quando ele ficou sabendo da instalação do PROCON, ele procurou, né, justamente o doutor Carlos Roberto, procurou o doutor Ricardo e sempre investiu. Ele sempre foi um colaborador. Inclusive, Quixeramobim, no âmbito estadual, recebeu a Conferência Municipal dos Direitos do Consumidor. Foi realizada aqui em Quixeramobim, em maio do ano passado. E daqui, o prefeito Edmilson Júnior mandou cerca de 30 delegados para participarem da Conferência Estadual de Defesa do Consumidor, que lançou um plano de educação, um plano estadual de educação e consumo aqui no estado do Ceará, e ele ajudou bastante. Ele, inclusive, forneceu transporte, forneceu alimentação e hospedagem para a gente lá em Fortaleza. E como anda a opinião dos parlamentares em relação ao PROCON? Que no início houve aquela repercussão, mexer com o comércio, mexer com proprietários aí, empresários. Como é a repercussão hoje? Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu gosto sempre de deixar claro que o PROCON não quer ser inimigo de ninguém. E eu sei que, por ser um órgão ligado aí à política,
né, já que está no âmbito do Legislativo Municipal, muitas vezes as pessoas têm medo, principalmente os parlamentares tinham medo de que isso repercutisse mal, de que isso mexesse com o comércio, de que isso prejudicasse a visão dos empresários quanto à Câmara Municipal, mas eu vou te dizer que essa visão foi totalmente esquecida e apagada depois que nós começamos a atuar efetivamente. Por quê? Porque, graças à ousadia das pessoas que instalaram o PROCON, tiveram coragem de propor a criação do PROCON, nós hoje temos uma visão totalmente diferente. Hoje nós somos amigos tanto do consumidor quanto amigos das empresas. Então, alguns vereadores, em sua maioria, por assim dizer, têm nos dado apoio, têm nos procurado, têm, inclusive, demandado reclamações particulares, sabe? A gente já atendeu algumas reclamações de alguns vereadores e foi dado certo. E os vereadores levam a nossa pauta para a sessão, debatem sobre a gente. Na hora que chega um projeto de lei, projeto de decreto, dentro do âmbito do PROCON, para criar a vaga de estagiários, eles apoiam, eles criam. Enfim, tem sido muito positiva a visão dos parlamentares para com a gente. Você falando aí que surgiu na gestão do doutor Carlos. Doutor, e quem paga as despesas do PROCON? Executivo ou legislativo? Legislativo. As despesas do PROCON são pagas, né, pelo legislativo, são de responsabilidade do Poder Legislativo. Tem orçamentos assim de números, já que se coordena? Não tem um orçamento fixo, não. Na verdade, o PROCON funciona assim. Paga-se o salário dos servidores. Lá nós hoje somos eu, na coordenação, o doutor Técio, do advogado, conciliador. Temos 4 assessores, 2 estagiários, temos a auxiliar de serviços, e lá nós funcionamos assim: a Câmara paga os nossos salários e o material, e nos dá disponibilidade, nos paga diárias quando nós precisamos nos deslocar do município, nos dá todo o material necessário para que a gente precise. Enfim, é muito positivo o nosso trabalho lá. E eu pergunto ao doutor Igor qual é a sensação, a responsabilidade que se tem em ser o sucessor do doutor Ricardo Cavalcante no PROCON. É uma responsabilidade grande, mas que, graças a Deus, ele me deu. Por quê? Porque ele foi um dos responsáveis por ter me dado essa oportunidade, junto com o presidente Clébio, de dar sequência ao trabalho dele. É um desafio para mim, porque eu tenho uma relação muito direta com ele, com o doutor Ricardo. Seria uma espécie de meu segundo pai. E eu tive essa responsabilidade, essa missão. É uma missão diária, porque não adianta eu fazer um bom trabalho hoje e esquecer os problemas que vierem para amanhã. É um trabalho diário e que a gente só faz em equipe. O local do PROCON é um prédio próprio ou se alugaram lá o local? Não, é um local que é alugado. A Câmara paga o aluguel e é mais uma, graças a Deus, é mais uma vantagem que a gente tem de ter um local vizinho à Câmara, né, que une o trabalho do Legislativo com o trabalho do PROCON e faz com que as pessoas consigam captar que é um trabalho coletivo, um trabalho que está unido. Estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar, conversando hoje com o coordenador do PROCON, doutor Igor. Estamos aqui, né, produção? Coloca aqui na tela aí o saudoso radialista Pedro Azevedo, né, que está lá na Rádio Celestial fazendo a comunicação divina, ao lado do pai Abraão. Produção, cameraman, meu amigo Suquita, por favor. Meu amigo Suquita aí, nosso cameraman. Pronto. Tá vendo aí? Pedro Azevedo trabalhou na Cristal, trabalhou na Campo Maior. Pedro Azevedo participava da Boemidade à noite, trabalhou na CTC, na zona rural, na educação, no transporte, enfim, né? A dona Fátima Azevedo, se estivesse vendo essas imagens nessa hora. Dona Fátima, as emoções existem, saudade, mas lá em cima está melhor do que nós aqui. Acredito e creio eu. Conversando de volta com o doutor Igor, coordenador do PROCON. Doutor Igor, os projetos que o senhor tem em pauta na sua gestão à frente do PROCON, quais são? Desde que eu assumi essa missão de coordenar o PROCON, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos esses que a gente necessita de uma equipe. Graças a Deus a gente tem uma equipe boa e nós temos desenvolvido vários trabalhos pontuais em relação à defesa do consumidor no nosso município. Um desses trabalhos que eu quero trazer para o segundo semestre é um projeto que eu acho que é inédito no estado do Ceará, e ele é um projeto de educação
prevenção e combate ao superendividamento. Ou seja, nós queremos educar, prevenir e combater que o consumidor fique superendividado. Aquele consumidor que está com muitas dívidas, que está sem saber o que fazer, ou está vivendo de empréstimo em empréstimo, ele vai poder nos contactar no PROCON, vai poder ir lá e, a partir disso, fazer uma espécie de tratamento, um verdadeiro tratamento. E desenvolver aí um trabalho de evitar e de combater que ele tenha mais dívidas. Se ele disser, e aí para isso nós vamos precisar também do apoio das empresas. Nós vamos chamar as empresas, nós temos esse consumidor X, ele está com dívida X em relação à sua empresa, e nós queremos ver o que é que você pode fazer por ele. Tem alguma forma de pagamento que possa melhorar? Tem alguma forma que você possa fazer para tirar o nome dele do SPC, para que ele comece a pagar parceladamente de outra forma? Enfim, isso é um trabalho paralelo. Por quê? Por que eu digo paralelo? E, além de paralelo, é coletivo. Porque não envolve só o PROCON. O PROCON vai fazer essa parte jurídica do negócio. Vai precisar também de um apoio de um contador, um apoio contábil e um apoio psicológico. Porque envolve todo um processo que é, ao mesmo tempo, efetivo, mas também é educativo, porque faz com que aquele consumidor saia desse tratamento com um novo pensamento. Que ele faça aquelas 3 perguntas, né? Eu posso, eu quero e eu preciso, antes de comprar. São essas as perguntas que o consumidor tem que fazer antes de entrar no negócio, a fim de que ele saia endividado, que ele saia perdendo desse negócio. É o trabalho de educação do nosso PROCON. Doutor Igor, e a questão da população está consciente do papel do PROCON? Ou às vezes chega as pessoas sem saber assim da seriedade que é o PROCON, de onde realmente está? A população está consciente ou ainda se tem que fazer um trabalho nesse sentido? Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação muito importante. Inclusive, agora a Câmara está com um programa chamado A Hora do Povo, na Rádio Difusora Cristal, da minha amiga Gabriele Frutuoso, um trabalho excelente da Gabriele aos sábados, e ela já me pediu para a gente desenvolver um espaço também semanal do PROCON lá. E eu já fui no programa da Gabi, o programa na Rádio Cristal, nós já fomos à rádio, estamos hoje aqui na TV Pompeia. E nossa felicidade de estar participando dessa imprensa, da imprensa, é essa: é levar o nosso trabalho a conhecimento de toda a população, é atingir mais ainda. Por enquanto tem sido positivo? Tem. Por quê? Porque os consumidores vão ao PROCON, saem com uma visão positiva do nosso trabalho, e não existe nada mais que faça mais propaganda do que a opinião do povo. Então, as pessoas que vão lá no nosso órgão saem felizes e saem espalhando o nosso bom trabalho. E a demanda, doutor Igor, em relação ao crescimento do comércio, tem abrido queixas, reclamações por parte de funcionários, empresas e etc.? Tem assim... O nosso trabalho tem causado uma repercussão positiva e as empresas nos procuram a fim de quê? A fim de saber como é que elas podem agir para evitar que elas acabem sendo demandadas pelo PROCON. Hoje, é preocupação de algumas empresas, inclusive de alguns bancos, que é a demanda de reclamações dos PROCONs. Por exemplo, um gerente de um determinado banco do município, às vezes... fica preocupado em saber quantas reclamações o banco recebeu. Por quê? Porque lá em cima, na gerência superior dele, ficam cobrando: fulano, chegou aqui uma reclamação do PROCON de que chamou bem aí, o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo aí, chegou outra. Então, assim, eu tenho tido uma resposta muito positiva, porque em relação aos bancos, a maioria dos gerentes nos conhece, vem nos procurar. Eu tive o prazer de conhecer grandes gerentes que passaram por nosso município, e eles têm nos procurado, assim como gerentes de lojas, gerentes de outros tipos de empresas, de outras variedades. Têm nos procurado e tem sido realmente bem positivo esse trabalho. Doutor Igor, a relação do PROCON, o senhor, com o Ministério Público, já que tem a questão que muitas vezes pode se levar a alguma vara cível, a relação, como é, PROCON e o Ministério? Isso. Eu entrei agora, eu digo o PROCON, entrou agora com a notificação coletiva em face da empresa TIM, da operadora TIM. A gente entrou, teve uma repercussão, inclusive estadual, o PROCON de Fortaleza me ligou, o Ministério Público do Consumidor, o DECON, o Ceará, me ligou, todos me ligaram interessados em saber como é que estava o funcionamento da TIM aqui, porque eles já têm, no âmbito deles, reclamações nesse sentido. Então, assim, a empresa TIM me respondeu, é até um trabalho que eu tenho que levar a público. Ela me respondeu, ela explicou
como é o serviço de operação dela no município de Quixeramobim. Foi uma resposta que, para mim, não foi satisfatória. Então, eu vou estar entrando em contato com o Ministério Público do município, do promotor que está lotado no município, e vou perguntar a ele, para saber dele, o que é que a gente pode fazer, qual a parceria que a gente pode fazer para poder levar isso adiante. E aí conseguir uma multa e trazer essa multa para o nosso PROCON, a fim de a gente desenvolver um trabalho mais ainda amplo para o consumidor. Eu pergunto, doutor Igor, o apoio que o PROCON recebeu do vereador Cleber Pavone e do Everardo Júnior. Como tem sido esse apoio? O senhor pode analisar, já que o senhor trabalha com ele? Total. Total o apoio que tanto o presidente Kleber, hoje prefeito Kleber, quanto o vice-presidente à época, hoje presidente Everardo Júnior, tem sido um trabalho, um apoio positivo, tem sido uma gestão muito qualificada, preocupada com os desafios do consumidor. E tanto o Kleber quanto o Everardo, na gestão de um, quanto agora na gestão do outro, todos eles me chegaram para mim e perguntaram: o que é que vocês estão precisando? Nós estamos precisando disso e disso. Prontamente eles nos atenderam. Eu estava precisando de mais, a gente estava precisando de mais um estagiário, porque eu estou pensando agora, planejando em instalar um núcleo do juizado especial lá no PROCON. Ou seja, o consumidor não foi atendido administrativamente, já vai ter um estagiário para abrir a reclamação dele e levar para o fórum para dar entrada no Poder Judiciário. Então, eu pedi ao Clébio e ao Everardo um estagiário. Cada um me deu um. Então, assim, nós estamos hoje com um número crescente de servidores, o que tem dado mais qualidade ao nosso trabalho. Eu pergunto ao doutor Igor essa questão, você destacando o trabalho da sua equipe, parabenizando. Dá para lembrar a sua equipe, dá para dizer, porque o pessoal, rapaz, fala meu nome na TV, fala meu nome na entrevista, dá para você lembrar pelo menos algum que você lembra aí em mente, para cumprimentar? Todos são, gosto de todos são assim, baluartes do nosso trabalho, são eles que estão ali na ponta, são eles que estão ali fazendo um atendimento diário do consumidor, um trabalho que eu já desenvolvi e hoje desenvolvo, hoje mais voltado para questões gerais, mas são eles que estão ali na ponta. Então, lá tem... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, o trabalho de vocês é sensacional. Temos o doutor Técio, doutor Técio Pinheiro, que faz as audiências de conciliação, ele que é advogado do PROCON, tem feito um trabalho bastante positivo. E eu gostaria de agradecer a ele, primeiramente. Depois, eu gostaria de agradecer aos meus assessores, aos assessores técnicos do PROCON. Nós temos a Amanda, a Samara, o Durval Filho, a Jamaica. São eles que também estão ali na ponta, eles que recebem as demandas, eles que abrem as reclamações, eles que atendem as demandas. E vou dizer, nenhum deles estuda direito, faz o curso, né, de direito, mas todos eles sabem bastante direito do consumidor. Eles procuram estudar. Nós agora estamos fazendo um curso online da Secretaria Nacional do Consumidor. Todos procuram estudar, procuram ser capacitados. Antes deles, até na gestão passada, nós tivemos a Edilmara, tivemos a Gisele. Enfim, são todas pessoas bastante preparadas para trabalharem no PROCON. E temos agora 2 estagiários. A Késia e o Almi Júnior, são eles os estagiários do nosso PROCON, e eles iniciaram nesse ano e têm feito um trabalho também positivo no nosso órgão. Doutor Igor, quais são os meios que a população deve procurar o PROCON? Pela internet, pode ser, por carta, pessoalmente, telefone? Telefone de contato, vou repetir, é o 34410043. Nosso endereço é a Rua Cônego Pinto, é vizinho à Câmara Municipal, é próximo aos Correios, é próximo à Igreja da Matriz. Enfim, é um local de fácil acesso. Nós funcionamos das 7 às 17 horas. Temos feito um trabalho voltado para, principalmente, o consumidor. Então, por mais que nós não estejamos, seja um problema que não seja de consumo, o que é que nós fazemos? Nós entramos em contato com algum advogado, entramos em contato com a Defensoria Pública, com o Balcão da Cidadania. Enfim, nós temos, graças a Deus, uma intelecção muito forte com outros órgãos. Temos feito um trabalho coletivo que priorize, principalmente, a defesa do consumidor. E a gente, resumindo, em relação ao assunto, o PROCON já se faz de grande permanência para a vida comercial do município? Eu, na minha opinião, sou suspeito para falar, mas eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais as empresas devem se conscientizar que o PROCON é um órgão amigo. A intenção do PROCON, pelo menos enquanto eu estiver à frente do órgão, vai ser de conciliação, vai ser de amizade, vai ser de respeito. Claro, nós não aceitamos, é bom que eu fiz isso, nós não aceitamos qualquer tipo de desrespeito ao consumidor. Qualquer lesão ao direito do consumidor que está estabelecido na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas
nós sabemos como é difícil hoje atender a toda a demanda, atender a esse universo de consumidores, essa expansão do consumo. Então, nós temos procurado primeiro, antes de abrir as demandas de reclamação, nós temos procurado primeiro com as empresas, claro, que nos dão abertura para isso, entrar em contato via telefone, ver uma possibilidade de responder, de resolver amigavelmente. Não deu, nós abrimos uma reclamação. A empresa é convidada a se fazer presente no PROCON, juntamente com o consumidor, e a conciliação é feita pelo Dr. Técio. Dessa conciliação, nós temos duas saídas. Ou eles saem com um acordo e lavra-se um termo de atendida e fundamentada, ou abre-se outro termo dizendo que a reclamação foi não acordada, não houve acordo para isso. E encaminhamos o consumidor para o juizado especial. Em muitos casos, doutor Igor, as causas têm, esse momento, essa conversa, essas audiências lá no PROCON, têm tido muito resultado, têm evitado de levar até as varas cíveis? Eu posso lhe dizer, 80% da demanda que chega hoje no PROCON é resolvida no seu próprio âmbito, no âmbito administrativo. Dificilmente nós temos levado essas demandas para o Poder Judiciário. E, agora sim, é bom que frise-se também que algumas empresas não se ajudam, no sentido de quê? De proporcionar um atendimento célere e de respeito ao consumidor. Nós temos ainda a possibilidade, o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor nos dá a possibilidade de divulgar o ranking das empresas mais reclamadas do município. Eu até falava com você na externa. A nossa intenção é não divulgar, eu até vejo necessidade de divulgar para que a empresa possa rever o seu trabalho, rever o seu conceito. Mas nós estamos esperando, pelo menos, findar esse ano, para ver se a gente vai divulgar ou não esse ranking no município, porque algumas empresas irão chamar bastante atenção pela demanda de consumidores. Agora, sim, o importante, uma dica que eu dou ao consumidor é que, antes dele fazer uma compra, ele passe lá no PROCON, ele pergunte a um amigo que conhece o PROCON sobre a loja tal. A loja tal, ela vende bem? Como é o trabalho dela lá? Será que ela entrega na hora? Será que ela entrega a nota fiscal? Será que ela respeita o prazo? Enfim, vamos ver aí. E é bom que o consumidor, antes de tudo, se informe, tenha a informação da loja que ele vai comprar. E quais são os parceiros do PROCON? Secretarias, entidades? Quais são as parcerias que o PROCON tem para realizar todo o trabalho? Nós temos parcerias em vários âmbitos. No âmbito municipal, nós temos parcerias com todo o município. Eu digo com o poder público. Tanto a Casa, a Câmara, quanto todas as secretarias, a Secretaria de Governo, do Dr. Carlos Roberto Mota Almeida, a Procuradoria do Município, do Dr. Ricardo, enfim, essas secretarias, elas nos deram, no início da gestão, elas nos deram um apoio muito forte e continuam nos dando. Hoje são outros ocupantes, mas continuam nos dando aí um apoio, uma assistência fundamental. No âmbito estadual, nós temos parcerias com o PROCON da Assembleia, por parte do deputado Fernando Hugo, o PROCON Câmara de Fortaleza, o PROCON do município de Fortaleza, e o DECOM, da promotora Antiele Sampaio, ela que também fez um trabalho muito bom lá no PROCON de Fortaleza. E no âmbito nacional, nós temos aí um contato muito forte, com a Secretaria Nacional do Consumidor. Como eu já disse, eu a conheci em Brasília, a doutora Juliana Pereira. Ela é uma pessoa formidável, maravilhosa, e nos dá todo e qualquer auxílio que nós precisamos para levar esse nosso trabalho à frente. E como o doutor Igor se sente sabendo que o bom atendimento da sua equipe promove a cidadania para a população de Xarambi? É um trabalho que, como você mesmo falou, é um trabalho cidadão. É um trabalho que nos deixa felizes, nos dá um feedback positivo e faz com que cada dia mais nós temos orgulho de dizer: eu trabalho no PROCON e eu ajudei fulano de tal, eu ajudei ciclana. São pessoas... Para vocês terem uma ideia, a gente já atendeu, já auxiliou pessoas das mais pobres possíveis aos grandes empresários que também têm problemas de consumo. Então, assim, nós já trabalhamos com causas de R$5, mas nós também já trabalhamos com causas milionárias. E todas elas, pelo menos em sua maioria, foram positivas. Lembrando aqui do doutor Igor, tem o mesmo nome do promotor, né? Doutor Igor, como coordenador do PROCON, quais foram os eventos que o PROCON realizou na parte interna e externa? Nós realizamos o primeiro evento que nós realizamos, na verdade, foi a inauguração do nosso órgão, dia 29 de outubro do ano de 2010.
Posteriormente, nós realizamos o evento de educação, que foi o PROCON nos distritos. Nós passamos por todos os distritos do município. Todas as terças-feiras, nós íamos nas escolas de todo o município, fazíamos palestras educativas. Depois, nós fizemos nosso aniversário de 2 anos. Foi um evento também muito positivo. E agora nós estamos para fazer um evento formidável, que eu não vou revelar agora o que vai ser, mas é um evento que vai reconhecer as empresas e as pessoas que valorizam o trabalho do consumidor. Serão desenvolvidos trabalhos de educação de consumo nas escolas do município agora, as escolas que estão realmente na cidade. E nós vamos fazer também distribuição de panfletos, distribuição de adesivos, de camisetas, enfim, nós vamos levar o nosso trabalho adiante agora mais fortemente ainda. E como estudante do direito, já que você faz a faculdade de direito, o Código do Consumidor atende os anseios ou tem que ser reformulado? Na verdade, existe um monte de projeto aí de reformulação do Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto hoje ele está no Senado, ele tem várias pessoas hoje trabalhando em cima dele, vários autores, vários juristas trabalhando, entre eles a professora Cláudia Lima Marques, gaúcha, que eu também tive o prazer de conhecê-la em Brasília. E eu conversando com ela, e eu fiz essa mesma pergunta para ela. Doutora, a senhora acha que o código tem que ser reformado ou ele está bom do jeito que está? Na verdade, ela me respondeu e me deu total razão ao pensamento dela. Hoje eu dou total razão ao pensamento dela. Ele precisa ser reformado em partes. Por exemplo, na época que ele foi feito, em 1990, nós não sabíamos nem o que era comércio eletrônico. E hoje, quase que 50% da relação de consumo é feita online. Ou seja, o mercado de consumo da internet ele é muito forte. E ele, em algumas partes, ele não é legalizado, assim, no sentido de não ter uma proteção legal, uma proteção escrita, jurídica, daquela defesa. Hoje nós fazemos o trabalho de defesa do consumidor eletrônico por analogia aos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então, já existe tanto um núcleo de combate ao superendividamento, quanto um núcleo de combate ao comércio eletrônico, para serem instalados no Código de Defesa do Consumidor. Recentemente, no dia 15 de março de 2013, no dia comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, a presidenta Dilma Rousseff, em um ato de coragem, lançou o Plano Nacional do Consumidor, o PLANDEC. E esse plano foi lançado através de 2 decretos, o Decreto 7.962, de 2013, que trata do comércio eletrônico, e o Decreto 7.963, de 2013, que foi maravilhoso. Esse decreto dá poder a todos os PROCONs. Se nós já éramos poderosos, depois que esse decreto passou a vigorar, nós temos hoje o triplo de poder. Poder para multar, poder para fechar o estabelecimento comercial, poder para fiscalizar efetivamente. Ou seja, hoje nós somos mais respeitados do que nós éramos. É gratificante saber que hoje a defesa do consumidor é política nacional, é política que está sendo discutida na sala da presidência. É importante, é fundamental, porque é direito do consumidor. Doutor Igor, como convidado nosso, participando do Quixeramobim no Ar, qual a importância da TV Pompeia nesse momento para o seu mandato como coordenador do PROCON? Eu fico lisonjeado com a oportunidade de estar aqui hoje. Fico muito grato de poder estar presente para evidenciar o nosso trabalho, para reconhecer que esse grupo de comunicação é um grupo muito forte, que tem levado, além de tudo, informação a quem é de Quixeramobim, que está no mundo, está espalhado pelo mundo, a gente brinca que tem um quixeramobinense em cada canto desse mundo, e a todas as pessoas que, porventura, querem conhecer Quixeramobim. Então, elas vão na internet, vão achar a TV Pompeia, e vão clicar em cima do link, vão começar a ver os vídeos, e vão começar a ver como o trabalho de vocês é importante. É importante porque vocês não têm partido A ou B, vocês têm um partido Quixeramobim, que é o partido que leva o nome do nosso município para cima, que mostra a cara da nossa cidade. E dentro em uma dessas caras da nossa cidade está a cara do PROCON. E eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade de ter estado aqui, de ter levado por mais breve que tenha sido esse tempo, de ter levado um pouco de educação de consumo para quem está assistindo. E os internautas não param também de perguntar aqui para o doutor Igor, né? As campanhas, doutor, que você tem feito lá, tem faixa etária ou é para toda a população? Para toda a população. Inclusive, você puxou bem, eu estava num desses projetos que eu já desenvolvi para a gente efetuar esse ano. Tem uma palestra que eu estou estudando para a possibilidade de eu trazer um amigo que trabalha com essa área de Fortaleza, o doutor Daniel, de trazer ele para cá para ele falar sobre os direitos do consumidor idoso.
Se vocês não sabem, o consumidor, quando ele atinge a faixa etária dos 60 anos, ele entra entra-se no entendimento de que ele agora é mais vulnerável do que ele já era. Então, na relação de consumo, ele fica hipervalorizado, ou seja, ele tem mais direitos do que um consumidor da nossa faixa etária. Então, o consumidor idoso, ele é mais ainda cheio de direitos do que o consumidor que está na faixa etária normal. E nós queremos levar esse a conhecimento, porque hoje nós sabemos, é uma demanda que eu faço questão de teclar, até tomando um pouco dos minutos daqui, que hoje nós temos um conflito com esses bancos de esquina. Eu chamo os bancos de esquina por quê? Porque são bancos que únicos e exclusivamente visam lesar o patrimônio do consumidor idoso, que é o quê? Que é o seu salário. A gente sabe da dificuldade que um consumidor tem hoje em sobreviver com o salário mínimo. E hoje o que é que acontece? Muitas vezes ele está aí cheio de empréstimos esses que são feitos sem a seu ordenamento, sem a sua ordem, sem o seu consentimento, são renovados também sem o consentimento, sem o seu conhecimento, e o consumidor chega lá, uma vez eu até gravei uma matéria na TV Diário com o Rafael Leno sobre isso. E era um consumidor que não tinha feito nenhum empréstimo e estava com débito de R$2.000. Todo mês descontava-se da conta dele, dos vencimentos dele mensais, de salário mínimo, um valor X. E esse valor privava ele de comprar um remédio, de comprar um alimento, de comprar uma roupa, enfim, era um direito que era dele. Graças a Deus nós conseguimos reverter essa situação, mas temos feito esse alerta. Cuidado com esses bancos de esquina. E nós temos aqui à vontade, né, para conversar, nossa produção já me deu mais espaço. Doutor Igor, um caso do mais simples ao caso mais complexo que já passou pelo PROCON, assim, de analisar e de se pensar. Um caso desse, simples como esse, um caso dessa tão complexo assim, dá para lembrar, assim, sem citar nomes de empresa, Não, claro, nem da população? Claro, claro. Eu me lembro bem de um caso, especificamente porque foi no Carnaval. E esse caso foi de um consumidor que pagava plano funerário, né? E ele tinha um plano funerário, ele pagava mesmo, ele era o titular do plano, e ele veio a falecer na época do Carnaval, e a família, na hora que foi buscar a empresa funerária, estava fechado. E a família procurou a empresa, procurou o contato da empresa, a empresa disse que só ia voltar a trabalhar na tarde da quarta-feira de cinzas. Então, você imagine o desrespeito ao consumidor, no caso, aos familiares do consumidor e ao próprio consumidor, que mesmo morto não deixa de ter os seus direitos assegurados. Então, foi um constrangimento enorme para a família. Você imagina uma situação de dor dessa que foi duplicada, né, numa situação tão constrangedora que foi. Nesse caso, nós fizemos o trabalho do PROCON, nós exigimos que a empresa fizesse o atendimento do consumidor naquele momento e depois nós indicamos que a consumidora fosse até o Poder Judiciário para requerer a indenização pelo dano sofrido, dano moral sofrido. Esse é um dos casos que eu acho mais chocante nessa passagem já de 2 anos no PROCON. Você falando que a população deve se dirigir ao PROCON, as empresas de Xeramobim, de que forma estão lá no PROCON? Pelo um cadastro, um fichário, ordem alfabética? Como é que cada empresa do comércio de Xeramobim pode ser localizada hoje no PROCON? As empresas, eu até vou já de antemão aqui falar, que nós estamos preparando agora para o mês de julho, um evento que vai reunir as empresas. É o PROCON para as empresas. Nós vamos chamar todos os gerentes de lojas, todos os empresários do ramo de Xeramobim para conversar sobre PROCON, sobre defesa do consumidor. Nós vamos prestá-los algumas orientações, tirar algumas dúvidas e nós, de antemão, já faço o convite para eles, para que eles participem nesse momento que será de extrema importância. Então, o que acontece? O PROCON está de portas abertas para receber também as empresas. A empresa, por exemplo, nós temos um contato, vou até falar o nome aqui de uma empresa, a Oi. A Oi disponibiliza um canal de comunicação direto, ou seja, nós temos nosso telefone, mas também temos um telefone que nós ligamos direto para a Oi, são chamados azulzinhos. A gente pega o azulzinho da Oi, liga para a empresa e a empresa já de antemão resolve.
Outro canal de comunicação que nós temos abertos com a Coelce. Nós temos um canal de comunicação aberto também com a Coelce. E com algumas empresas, por exemplo, como já falei aqui, alguns gerentes de banco abrem também as portas das suas empresas para o PROCON. Então, assim, a gente vai na empresa, conversa, se precisar brigar, briga. Mas, assim, tem sido um feedback positivo também para com as empresas. Já estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar, conversando com o coordenador do PROCON de Quixeramobim, o doutor Igor. Ele é nosso convidado de hoje, terça-feira, falando aí da sua gestão, fazendo um balanço, destacando os projetos, agradecendo a sua equipe, enfim, prestando conta do seu trabalho, né? Isso é importante, que cada pessoa que tenha mandato, cada pessoa que esteja numa gestão, possa realmente estar na tela, na sua assessoria, em rede de rádio, enfim, possa falar para a população conhecer de perto. Doutor Igor, a instalação do Sindec em Quixeramobim tem previsão? Como é que está esse projeto para que o internauta possa tomar conhecimento? Na verdade, Gleivan, o Sindec é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele é um sistema online, ele funciona como um site em que todas as reclamações do Brasil são armazenadas. Ele é um sistema que, infelizmente, é burocrático. Não é fácil para que o consumidor, para que os PROCONs tenham acesso a ele. Por quê? Porque para você fazer parte do Sindec, você tem que ser um PROCON de alta demanda. E nós temos conseguido atingir todos os requisitos necessários para se ter um Sindec. Então, até conversando com a doutora Ancelli, quando eu estive lá no mês de maio, participando de um curso de formação em defesa do consumidor, ela me disse, não, Igor, tenha paciência que vocês vão chegar lá. No estado do Ceará, para vocês terem ideia, só existe o Sindec, só está presente nos PROCONs de Fortaleza, no PROCON Assembleia, no DECON e do PROCON Fortaleza, e no município de Maracanaú, que também tem uma leva boa do deputado Fernando Hugo. Né? E, assim, nós temos esse desafio de sermos o terceiro município que vai instalar o Sindec no estado do Ceará. Eu já conversei com a Daniela, ela que é responsável pelo Sindec no Brasil, e ela falou que já recebeu essa solicitação à época do doutor Ricardo, e falou que dessa vez eu mandasse, que dessa vez teria aí grandes chances de nós também termos esse sistema, que todo ano a Presidência da República, através da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, divulga um ranking anual de reclamações de empresas reclamadas. Esse ano eu tive o prazer de assistir à apresentação desse ranking. Eu estava em Brasília, coincidentemente, nesse período, e participei no Salão Nobre do Ministério da Justiça, no Palácio, com a presença de várias lideranças do governo federal, que divulgaram esses rankings de várias empresas também. É o nosso objetivo, fazer parte também desses números, dessas estatísticas. A gente está feliz, né? Eu quero aqui parabenizar o vereador Everardo Júnior, prefeito interino Cleber Pavone, por ter sempre indicado, apoiado aqui o doutor Igor no trabalho do PROCON. Doutor Igor, a gente gostaria de perguntar, no PROCON, existe triagem do atendimento ou qualquer o caso, a equipe vai para cima buscar uma solução? É uma excelente pergunta essa sua, Cleivão, porque assim, nem todo problema de consumo é culpa da empresa. Eu digo isso para querer incutir na cabeça do consumidor que nem toda relação foi o consumidor que errou. Por exemplo, nós já recebemos demandas que às vezes as pessoas saem com ódio do PROCON porque a gente vê que ali tem um erro que o consumidor cometeu, é um problema que não é demanda do consumidor. Por exemplo, uma coisa que nem todos os consumidores sabem é o seguinte: eu vou à loja, me dirijo a uma loja, nessa loja eu escolho essa camisa que eu estou vestindo hoje. Essa camisa tem a cor laranja. Eu chego em casa, vou experimentá-la com essa calça e disse, poxa, não gostei, eu vou na loja trocar essa camisa. Ele tem esse direito de trocar essa camisa por questão de gosto? Não. Ele não tem direito. Essa semana, uma menina saiu lá do PROCON furiosa, porque ela comprou uma sandália e foi experimentar essa sandália com um vestido. Ia para um casamento. E quando ela chegou, evidentemente, não deu certo, não combinou. E ela foi lá no PROCON, foi na empresa primeiro, a empresa disse, não, a gente não vai trocar, porque isso é uma questão de gosto.
E ela foi lá no PROCON e eu disse a ela, olha, infelizmente nós não vamos efetuar a troca, exigir a troca desse seu produto, porque é uma questão de gosto. Se fosse algum vício oculto que tivesse, algum defeito que o produto apresentasse, descolou o salto, fez algum outro problema, aí sim a gente tem esse direito. Não, gosto não se troca. As empresas no município de Quixeramobim, no restante do país, trocam alguns produtos, uma camisa, alguma coisa, visando conquistar o consumidor. Dizendo, aquela loja ali e tal, ela troca o produto. Então, assim, questão já é uma questão da loja. A loja vai saber se troca ou não o produto, mas o PROCON não tem esse direito de obrigar. Então, assim, em relação a essa triagem que você falou, nós temos assim uma triagem de reclamações. Não é toda reclamação, não é toda demanda que vira reclamação. A gente faz primeiro a orientação, vai primeiro dizer ao consumidor que vai buscar a loja, vai se informar sobre a gente informa ele sobre o direito dele e, posteriormente, se for uma demanda apresentada que não apresentou solução na relação consumidor-empresa, aí sim nós abrimos a reclamação. Sim, essa é a resposta. E eu pergunto ao doutor Igor, já que tem muita gente que sai de casa para fazer as compras e não leva o dinheiro, o cartão de crédito também aparece em reclamações? Demais, demais, mas o cartão de crédito tem aparecido muitas vezes porque o consumidor, no afã de consumir, nesse afã de consumo que nós sabemos que existe em cada um de nós hoje, eu digo isso fazendo meia-culpa, às vezes o consumidor também é irresponsável. Às vezes ele compra sem consultar, ele compra sem poder, ele compra só mesmo para ter, não sei se para dizer que tem, mas muitas vezes o consumidor tem atitudes que a gente tem que combater, uma atitude consumista. Então, assim, o cartão de crédito tem sido o maior problema em relação a isso, ao consumismo. Por quê? Porque o consumidor muitas vezes compra um produto, compra em uma parcela de 12 vezes. Acha que não está pagando nada. Compra outro produto e também 12 prestações. Outro produto em 10 prestações. Quando ele vai ver a fatura do cartão de crédito dele, tem extrapolado o limite, está R$ 800 e já está enforcado, não tem como pagar e vai no PROCON. A empresa negativa o nome dele, ele vai lá no PROCON. Então, assim, para a gente entrar em conciliação com a empresa, para acordar, para ver se a empresa não está cobrando um juro abusivo, que também as operadoras de cartão de crédito cobram um juro abusivo. Daqui que a gente tem essa demanda, é preferível que a gente primeiro faça uma orientação de consumo, para dizer, consumidor, cuidado com o cartão de crédito. Ele é muito perigoso. E a gente sabe que Quixeramobim tem muito comerciante, empresário. Doutor Igor, tem empresa que faz a reincidência? Tem empresa que é notificada, é conversada, é ligada para tentar conversar e não em pouco tempo faz a mesma coisa? Mesma que tem. Tinha uma empresa aqui em Quixeramobim, mas tem empresa também que melhora muito. Tem uma empresa aqui em Quixeramobim que ela não emitia nota fiscal dos produtos. Você imagina eu comprar um aparelho eletrodoméstico e ir para a minha casa sem a certeza de que, se houver algum problema, eu poderei reclamar. Por quê? Porque eu não tenho nota fiscal. Tinha uma empresa aqui que ela não entregava uma nota fiscal, o consumidor podia pagar ou à vista ou a prazo, da forma que fosse, ela não entregava. Ela dizia para o consumidor passar amanhã. E nesses amanhãs, acabava que o consumidor ia diariamente e não conseguia pegar a nota fiscal. O que aconteceu? Nós chamamos a empresa e dissemos, empresa, você tem a obrigação de entregar essa nota fiscal ao consumidor. Por favor, entregue. E a empresa, no começo, ela reagiu, ela disse que era um problema no sistema, essas coisas que a gente sabe que as empresas às vezes jogam. Mas ela passou a entregar. E uma vez eu me surpreendi, porque um representante dessa empresa ligou para mim e disse, ei, Igor, nós agora estamos entregando as notas fiscais. Eu digo, não estou fazendo mais do que a obrigação de vocês. Então, assim, tem casos de empresas que reincidem nos seus erros. Empresas como essas de lojas que vendem móveis e eletros, elas têm uma determinada empresa no município de Quixeramobim que poderá estar liderando o ranking de reclamações, se porventura nós viermos a divulgá-lo. Essa empresa, ela está muito também, o erro das empresas está muito também no atendimento, da forma como a empresa é atendida. Então, não adianta a empresa ser a melhor do mundo se o gerente dela é grosseiro, se o gerente dela não respeita o direito do consumidor, se o gerente dela
debocha do consumidor, se o gerente dela humilha o consumidor. Então, não adianta, pode ser uma multinacional. Se o gerente dela não souber atender ao consumidor, não souber prestar uma informação, ele vai estar incutindo um desrespeito ao consumidor. O consumidor vai ter direito de reagir, vai ter direito de reaver por dano moral o que é seu de direito. Então, tem empresas que não aprendem, mas para todos esses erros, tem o PROCON que está lá para auxiliar o consumidor. Estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com. Olha, o PROCON não tem interesse em prejudicar nenhuma empresa, nenhum empresário, nenhum comerciante. Nós temos interesse em ser amigo das empresas e principalmente amigo do consumidor. Eu pergunto, doutor Igor, na questão da lei, da legalização do certo, já teve empresa que pagou indenização, já foi multada dentro de um processo, dentro de uma queixa? Nós não tínhamos até então poder de multa. Esse poder era só mesmo facultado ao Poder Judiciário. Mas, como eu falei, com esse recente plano de defesa do consumidor, o 7963 de 2013, um decreto-lei, nós passamos a ter esse poder de multa. E esse poder, ele nos dá a faculdade de multar uma empresa que, nesse caso, como você perguntou na questão anterior, da reincidência. E assim, eu tenho procurado não multar. Tenho procurado, mas eu também não fujo das minhas obrigações. Se for necessário multar, nós iremos multar. Se nós for, primeiro, nos dar a oportunidade de conversar, nós vamos conversar. Nossa intenção é nunca prejudicar uma empresa, nunca prejudicar um gerente, mas é principalmente defender os direitos do consumidor. Doa a quem doer. E se doer no bolso da empresa, pena que ela não está correspondendo. E a gente lhe pergunta em relação a esse critério. Muitas vezes a falta de informação tem levado o cliente a estar em maus lençóis, doutor? Muitas vezes. E a gente tem feito alertas de vários tipos. Para você ter uma ideia, trabalhar com o direito do consumidor é bom porque você sempre tem um caso concreto. Se você me desse 24 horas para falar aqui, talvez eu trouxesse 700 casos que eu já trabalhei no PROCON. Então, uma preocupação que nós temos com os consumidores é na época que tem esses feirões. A loja A está fazendo feirão lá, não sei aonde, esse feirão tem tudo mais barato, tem notebook, é uma verdadeira enganação. Eu digo por quê? Porque, claro, que as empresas vão apresentar produtos de qualidade, claro que elas vão estar fazendo um papel sério, mas tem empresa e tem produto que tem vício, tem defeito. Já me chegou ao PROCON o caso de um consumidor que comprou um notebook, barato, evidentemente, mas sem carregador e sem bateria. Quando ele chegou em casa, o produto estava na caixa, não veio o produto, o gerente disse, amigo, você veio e foi no feirão. Se você quisesse o produto bom, você tinha comprado na loja. Você já pensou em uma situação dessa? Então, assim, nós já tivemos casos de um cara que comprou a geladeira e o gerente até disse, aqui a gente vende até geladeira sem porta. Para ganhar dinheiro, a gente vende até geladeira sem porta. Então, para esses casos de desrespeito evidente ao consumidor, nós temos aberto reclamações, nós temos ido à justiça, vamos conversar com promotoria, vamos conversar com os juízes, conversamos com alguns assessores dos juízes no fórum, e eles nos têm dado respaldo para trabalhar e para atingir, doa quem doer, como eu falei anteriormente, e atender a demanda do consumidor. E essas instituições, essas entidades, doutor Igor, pode ajudar muito o PROCON, como eventos que vão acontecer aí, como FAIC, SPC, CDL, pode ajudar se algumas coisas pudessem dar título de informação? Nós temos que ser parceiros. Nós temos que ser parceiros do SEBRAE, parceiros do CDL, parceiros dessas entidades, desses órgãos de atuação governamental. Por quê? Porque isso é uma ajuda mútua. A gente ajuda o CDL ajuda a gente. A gente ajuda o SEBRAE ajuda a gente. Eu mesmo, agora, quando a gente tiver um pouco, agora aproveitar esse recesso um pouco do legislativo, nós vamos aproveitar para sentar com essas empresas, chamá-las, né? Como eu lhe falei em julho, agora nós vamos chamar as empresas para sentar, tomar um café, conversar e, principalmente, ver o que nós podemos fazer para juntos unirmos forças e fazermos com que os consumidores de Quixeramobim sejam conhecidos por serem consumidores responsáveis, consumidores que têm seus direitos assistidos e que têm um PROCON que tem uma responsabilidade efetiva e tem cumprido com o dever seu da demanda. E a gente pergunta, já que a gente falando aí da pessoa que traz a denúncia até o PROCON,
E como é que é analisado, doutor Igor, a outra parte? O comerciante é notificado a comparecer, ou a equipe do PROCON vai até lá para ver, para comparar os dois depoimentos? Já que nós estamos agora, já, se não me engano, encerrando o programa, eu vou dizer o que é que o consumidor precisa levar e como se dá a audiência de conciliação. Perdão. Vamos lá. O consumidor que está com um produto, vamos supor, comprou um produto e esse produto veio com defeito. O que é que ele tem que fazer? Tem que levar a cópia da identidade dele, do CPF, do comprovante de residência e de qualquer documentação que comprova essa relação de consumo. Seja a nota fiscal do aparelho, seja o comprovante de recebimento dele, seja e o endereço da empresa reclamada. Nós temos um vasto banco de endereços, mas é sempre bom que o consumidor também procure levar, para que, caso haja algum problema, a gente use o endereço do consumidor. E, assim, levando essa documentação, essas todas cópias, xerox, identidade, CPF, comprovante de residência, documentação que comprova a relação de consumo e comprovante de endereço da empresa, né, o endereço da empresa reclamada, ele vai levar, uma das meninas, ou então do pessoal lá, vai abrir a reclamação, e essa reclamação vai ser enviada através de notificação para a empresa tem um prazo para se defender e a gente marca uma audiência de conciliação. E no mais tardar 20 a 30 dias, essa audiência é realizada lá no próprio PROCON mesmo, na presença do conciliador, doutor Técio, de um representante da empresa e do consumidor. Não é nada formal, não precisa a pessoa se preocupar, ter medo de ir ao PROCON. Não. O PROCON é um órgão informal, a pessoa vai lá, dentro do horário de atendimento, é bem recebida, tem sempre um conselho para ouvir, tem sempre material para ler, se quiser. Enfim, essa reclamação, essa audiência, na verdade, é feita, realizada, em sendo vislumbrado um acordo do consumidor está ok, em não sendo o consumidor encaminhado para a juizado especial, que nós temos a ideia de levar, de incluir também no PROCON. E para a gente finalizar, doutor Igor, as empresas, elas têm se preocupado com as normas, a missão, os objetivos do PROCON? Empresários visitam lá a sede para saber realmente como ele pode ser enquadrado, o que pode proteger ele? Sim, na verdade a gente procura ter uma relação de respeito com as empresas, mas nunca também de muita intimidade. Por quê? Porque no dia que eu precisar notificar o consumidor, o empresário, ele vai ser notificado, seja ele da família de quem for. Ele vai ser notificado, ele vai ter que prestar esclarecimentos, ele vai ter que ir ao PROCON se manifestar. Então, assim, nós temos a relação de respeito com as empresas, de intimidade, no sentido de eu poder ligar para você e dizer, rapaz, resolve isso aqui, é tão fácil de você resolver, resolve. De te procurar e dizer, vá falar com fulano, diga que fui eu que pedi, ele resolve. Então, assim, nós temos essa liberdade de conversação com algumas empresas. Algumas empresas nos dão essa possibilidade de conversar. Essa semana, para você ter uma ideia, uma empresa ligou para mim, um gerente de uma empresa ligou para mim, ele é de Manaus, é de uma empresa nacional. Ele ligou para mim, ele estava em Manaus, não poderia comparecer à audiência. Então, ele pediu, até pelo amor de Deus, para me adiar essas audiências. O que é que eu fiz? Eu entrei em contato com os consumidores, disse, eu posso até adiar, se o consumidor quiser. Eu liguei para os consumidores, consumidor, o gerente da loja tal quer vir para a audiência, mas ele não pode vir no dia da data marcada. Tem como a gente adiar? Consumidor, o que é que você acha? Eu digo, não, se ele está dizendo que vem, tem solução, adie. Ele, tá bom, eu resolvo adiar. Então, quer dizer, nós somos flexíveis. Então, as empresas também têm que ter essa flexibilidade com a gente. Nós estamos para sermos respeitados e para respeitar. Essa relação tem que ser de respeito e de amizade, jamais de intriga e de conflito. Você falou que foi a Brasília, eu lembrei agora, nesse momento. Quixeramobim, doutor, está distante da realidade do Sul ou está avançado? Não, essa pergunta é interessante, é gostoso até a gente lembrar. Quando eu fui a Brasília, eu fui o único do interior do Brasil, do interior do município do Brasil, a ser selecionado. Era um programa de intercâmbio para estudantes, para estudantes de direito que trabalhassem em PROCONs. Então, foram vários inscritos e eu fui, juntamente com um colega do Rio Grande do Sul, um colega de Curitiba, do Paraná, um colega do Espírito Santo, um colega do Rio Grande do Norte, um colega de Minas Gerais e um colega de São Paulo. Então, nós fomos e a gente sentava lá e discutia. E no começo, eu me senti um pouco, não muito à vontade, porque todos eram de capitais, e só eu que era do interior do estado. E eles lá, alguns tinham um SINDEC, outros não tinham. E na hora de discutir,
a gente conversando, e eles começaram a comentar sobre os assuntos, e eu cá pensei comigo, disse, poxa, mas isso acontece na Quixeramobim. Aí ela veio, me contou um caso, uma amiga foi lá, veio, me contou um caso que eu tinha resolvido e tal. Eu disse, não, já resolvi também, um caso semelhante a esse. Aí veio outro e disse, não, essa semana eu tive uma reclamação, a gente abriu uma reclamação, eu fui lá na empresa, pô, eu me sentia como um deles. Então, eu passou essa fase de um preconceito que eu mesmo tinha, e eu comecei a entender que o PROCON de Quixeramobim é extremamente igual aos PROCONs do resto do Brasil, sem tirar nem pôr. A diferença é o quê? É que muitas vezes nós procuramos ter excelência no trabalho. Os PROCONs de capitais não têm esse sentimento de apoio, de compaixão ao consumidor, que muitas vezes os PROCONs do interior têm. Eu converso muito com a Eliane, do PROCON de Quixadá, e ela tem esse mesmo... Ela compadece desse mesmo sentimento que eu. Muitas vezes nós nos sentimos como os consumidores ali. É isso que acaba, às vezes, gerando uma raiva da empresa na gente. A gente, às vezes, se sente chocado com aquela situação e busca solucionar o mais rápido possível. Às vezes, até passando por cima da lei, exigindo que a empresa faça um cumprimento que ela tem prazo, a gente quer que ela faça de imediatamente. Então, assim, nosso PROCON não foge aos PROCONs dos grandes centros, ao PROCON de São Paulo, ao PROCON do Rio Grande do Sul, ao PROCON do Espírito Santo. Não, nós estamos a par do que é executado lá e estamos trazendo agora para executar aqui. Porque muitas vezes os PROCONs são formados por jovens, que estão na nossa cidade, lá o PROCON também só tem jovens, muitos jovens. O doutor Técio, a Samara, a Amanda, enfim. E nós prezamos por essa excelência no atendimento. Eu quero aqui finalizar o programa, já que a gente vai ter que sair também mais cedo, né? Agradecer aqui a produção que me acompanha, a direção do diretor amigo Júnior, a nossa equipe, né? O nosso cameraman aqui, o Suquita, o Preá. Esse cara, quando é terça-feira, ele já melhora. O nosso Suquita aqui, que é o câmera 1, e o Preá, o câmera 2, já está bem melhor. Olha, agradecer aqui o doutor Igor que veio aqui responder de forma brilhante todas as perguntas. Ele está merecido, né, jus o cargo que tem, e que com certeza o mandato se prolongue para 20, 30 anos até ele concluir o tempo que tiver que fazer um trabalho lá no PROCON. Agradecer a você, doutor Igor, desejar sucesso, o senhor que tem compromisso daqui a pouquinho em Quixadá, e convidar você para outro momento, quando tiver um projeto, pode agendar aqui com a tvpompeia.com para comparecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação importantíssimo para o estado do Ceará, para o município de Quixeramobim. Agradeço de imediato, prontamente aceitei, porque sei da responsabilidade da empresa, de levar informação ao consumidor, de levar informação ao internauta e ao consumidor agora dessa vez, porque todos nós somos consumidores. Então, assim, eu também me coloco à disposição do canal, me coloco à disposição das pessoas para nos procurarem. Nosso telefone é o 34410043. Você pode falar comigo, pode falar com a Amanda, pode falar com a Samara, com o Durval, com o Almir, com a Késia, com o doutor Técio, com o Everardo. Você pode falar com todos os servidores da casa, todo mundo meio que mais ou menos sabe como é que funciona o PROCON, sabe indicar meios e saídas para os problemas. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, fico feliz de vocês reconhecerem o nosso trabalho e dizer que eu também sou agradecido às pessoas que me fizeram chegar até aqui. Hoje eu não seria nada sem o trabalho de algumas pessoas que contribuíram para a minha formação, em especial, primeiramente, meus pais, meus irmãos, minha família, e depois, mais uma vez, eu gosto sempre de ressaltar as pessoas que me deram a responsabilidade, me incumbiram de uma responsabilidade, e, graças a Deus eu venho cumprindo. Primeiramente, o doutor Carlos Alberto Mota Almeida, que me deu essa oportunidade, você nem me conheceu, o doutor Ricardo Cavalcante, que também me abraçou, o Durval, a Amanda, eles que eram meus colegas de início do PROCON e também me ensinaram um pouco mais, o Clébio Pavone, o Clébio Ferreira da Silva, na época me convidou para hoje estar no cargo que eu ocupo, o Everardo André, a doutora Vanessa, o doutor Carlos André, todos eles são apoiadores do nosso trabalho, e a eles eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer ao doutor Igor, desejar sucesso. Você agora continua com a nossa programação da tvpompeia.com.